lute, porque o Senhor te ama. Eu peço que você abra a sua Bíblia em João, a carta, a epístola de João, capítulo 4, versículo é o 18. Aleluias. Nosso Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele nos ama. O Pai nos ama. Você está diante de um Deus que é amor, que te amou desde o início de tudo, desde o princípio, e que entregou a própria vida dele por amor de mim e de você. Isso que é amor, sim ou não, pessoal? Não te ouvi, sim ou não? Isso que é amor. Maior prova de amor não tem outra, não tem outra. Jesus disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Olha a consideração de Deus, de Jesus por você. Ele te considera um amigo, uma amiga, independentemente da sua idade, independentemente da tua formação. Ele te amou primeiro, diga graças a Deus. E por isso agora Ele libera essa palavra a você, receba, creia. O texto diz, eu vou pedir Ele para botar ARC, a versão ARC, né? ARC não, perdão, ARA. Bota a versão ARA aí. E vai dizer assim, 1 João, que eu falei. É o Evangelho, não é a carta, a epístola. 1 de João 4,18. Foi? Botou aí? Isso, olha lá. No amor não existe o quê? Misericórdia. Você almoçou hoje? Quem almoçou e tem certeza, diga amém. Então fala alto com fé. No amor não existe o quê? Então olhe para cá. Desde o momento que a pessoa entende, ela considera que Deus ama ela entende uma coisa: eu não preciso temer mais a nada nem a ninguém. Porque uma coisa que Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é forte, Deus pode todas as coisas. E uma pergunta: se Ele te ama, você tem que temer alguém? Se Ele está contigo na batalha, você tem que temer o adversário, sim ou não? Não, é lógico que não. Por isso que primeira confiança que Deus está te dando hoje, creia que Ele te ama. Deus é amor, Deus te amou primeiro, e por isso Ele entregou o Filho dele por amor de você. Os pensamentos de Deus para mim e para você são pensamentos de paz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está onde? Diga comigo: meu Pai grandão. Diga: meu Paizão tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para você. Por isso que pare de ter medo. O texto diz: no amor, quem está no amor, quem está em Jesus, quem está em Deus e reconhece que Ele te ama, o texto diz: não existe o quê? Medo. Não tem como ter medo. Continuando, antes, o perfeito amor lança fora o quê? Mas Ele diz que é qualquer amor? Ele diz o quê? O perfeito. Pastor, como assim perfeito amor? Perfeito amor, só o amor de Deus. Enquanto você e eu estivermos baseados no amor humano, carnal, físico, estaremos fadados ao fracasso e às decepções da vida. Porque uma coisa que o ser humano mais é falho. Então, enquanto você coloca a tua motivação, a tua motivação de ser, de existir, por causa de uma pessoa humana, meu irmão, me perdoe falar, não é a atitude mais inteligente que você está tomando, não. Porque uma hora ou outra, principalmente as pessoas que nós amamos, vão falhar conosco. Isso aconteceu até com Jesus. Os próprios irmãos dele achavam que ele era maluco, biruta. Foram num culto prender Jesus e amarrar Jesus com as cordas para levar para casa. Você pode ler a palavra. Então observe: pastor, eu não quero ter medo. Então você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: você precisa amar Jesus sobre tudo e sobre todos. Enquanto eu amo alguém, ou alguma coisa, ou alguma função, ou alguma atividade mais do que a Deus, eu vou ter uma coisa. Me pergunte o quê? Não te ouvi, diga mais alto. Diga o quê? Está curioso, não? Diga mais alto. O quê? Medo. Medo de perder. Se você conhece alguém que tem muito medo de perder uma pessoa, é porque essa pessoa é a pessoa que essa pessoa mais ama. Está acima de tudo. Pastor, eu tenho muito medo de perder o meu emprego. É porque talvez você colocou esse emprego acima de Jesus. Agora, quando você ama a Deus, desse jeito que eu estou te falando, irmão, você não tem medo nem da morte. O apóstolo Paulo disse uma coisa: porque para mim viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro ou ganho. O apóstolo Paulo estava enraizado nesse amor. Ele dizia: eu não preciso temer a nada nem a ninguém, porque eu sei que o meu Deus é comigo. Era um valente, não temia nada. E o texto está dizendo: o perfeito amor lança fora todo o
olhe para cá, se você quer conquistar uma coisa que você precisa arrancar da sua vida, preste atenção, é o medo. Pessoas que estão presas pelo medo, que deixaram o medo tomar conta do seu coração, elas não têm a capacidade de andar para frente. Elas vivem prisioneiras desse sentimento, elas não têm coragem de avançar, de progredir, de tomar uma atitude, nem de tomar uma reação, porque elas têm medo de tudo e de todos. Elas vivem pensando, mas vai que, é tanto vai que eu não sei mais o que é vai que. A pessoa não consegue confiar em Deus, por quê? Porque ela ainda não está amando a Deus sobre todas as... Recado rápido para você, toma uma decisão hoje. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar, e eu sei que Deus vai ser comigo, e a vitória já é minha em nome de... Preste atenção, quando você está nesse amor, esse amor lança fora todo o medo da sua vida. Você começa a ser um valente, um corajoso, e aí você se torna mais do que vencedor. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Pelo amor dele, aplauda bem forte, mais forte. Aleluias! Diga show medo! Por isso que a palavra de hoje, para você que quer avançar, conquistar, é uma palavra contraposta do medo, uma palavra totalmente ao contrário. Qual é? Diga comigo, coragem. Não te ouvi, diga mais alto, diga coragem. Nós precisamos de coragem para mudar a nossa história, para mudar a nossa família, para mudar a nossa realidade. Eu vou te mostrar isso. Sem coragem, nada acontece, nada muda. Sem coragem, a sua vida continua no mesmo marasmo. Me perdoe falar assim. No mesmo status quo, da mesma forma. Sem coragem, as pessoas às vezes olham para cá, elas são esbofeteadas pelo inimigo. Elas estão às vezes ali, enclausuradas por Satanás, colocadas na parede, mas por causa do medo, elas não têm coragem de tomar uma atitude e dizer não. Me perdoe falar, não falei isso de mulher, mas Deus sabe o que é. Algumas pessoas são até exploradas por outros, são manipuladas, são verdadeiramente sugadas, mas por medo. E esse medo eu estou te mostrando porque vem pela falta de amar a quem? Ela está tão presa àquela situação, um medo tão grande, que ela não toma uma atitude de dizer, basta, eu não vou sofrer mais desse jeito, eu não vou ficar mais correndo atrás de ninguém, eu não vou ficar mais sendo pisado por ninguém. Ela se acostuma com aquela circunstância ruim, ela se acomoda. E Deus está te trazendo hoje aqui a mim também para dizer o seguinte: está na hora de você lançar esse medo fora. Está na hora de você confiar em Deus e de você ter coragem. Diga coragem. Coragem para dizer não. Coragem para tomar uma atitude. Coragem para arriscar. Porque entenda, alguém que não arrisca não consegue mudar a sua história. A maioria das pessoas, eu vou te mostrar isso na Bíblia, a maioria das pessoas que mudaram a sua história, que viveram milagre, é porque elas demonstraram essa palavra, esse sentimento, essa atitude, coragem. Por isso que abra a sua Bíblia rapidamente em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 9. Aleluias. Vira para o teu irmão e diga assim: tenha coragem. Isso. Josué 1, versículo 6. Vai dizer assim, leia comigo aí: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, que lhes o quê? Daria. Olhe para cá. Sem coragem, ninguém consegue tomar posse de uma herança que já é sua. Sem coragem, a pessoa não consegue ir para poder, vamos dizer assim, explorar, tomar posse daquilo que já é seu. Essa palavra hoje aqui é para pessoas que têm promessas. Quem tem promessas aqui, diga eu. Essa palavra é para você. Você que tem promessa, mas Deus está te dizendo aí, você precisa ter coragem para tomar uma atitude em relação a essa promessa. Porque muitas das vezes nós estamos acostumados com as circunstâncias que nos cercam. Nós estamos acostumados com aquele modus operandi, aquele status quo, é aquele negócio que sempre é do mesmo jeito. Eu fui pastor numa igreja e uma frase que eu odiei, eu odeio até hoje com todas as minhas forças. E quando eu cheguei lá e alguém disse para mim: pastor, aqui sempre foi assim. Ai, irmão, ele mexeu comigo.
Porque Deus me levou ali justamente para, com a habilidade e poder de Deus, mudar tudo que estava ali. Diga aleluia. Coragem para encarar essa situação. Pessoas que estão ao teu redor, não falei isso de manhã, mas pessoas que vivem acostumadas, trancafiadas no seu mundinho, elas têm dificuldade em tomar uma atitude. Muitas das vezes elas são covardes, e um covarde vai tentar impedir você de tomar uma atitude de coragem. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, lei da guerra. Primeira coisa, olha só, os medrosos, manda embora. Se você manusear a palavra e ler a palavra, você vai lembrar comigo aqui de uma situação. A cidade de Samaria cercada, muralhas, e lá dentro um povo, diga povo. Sim, um povo, uma nação, só que uma nação fracassada e frustrada. Olhe para cá. Protegida entre aspas, por paredes, por muros. Tinham soldados assim por cima. Aparentemente estavam guardados. Mas observe, a cidade estava também cercada por inimigos. Nada entrava, nada. Por isso que o povo começou a morrer de fome. O povo lá dentro estava acostumado com aquela realidade, com aquele conforto, com aquela acomodação, entre aspas, com aquela segurança. E aí esse povo, para você ter noção, eles começaram a comprar e a vender cabeça de cavalo. Alguém aqui já comeu alguma coisa da cabeça do cavalo? Não, pensa falando, deixa comigo. Misericórdia. Imagina um bife da bochecha do cavalo, está repreendido. Ei, você tem noção da gravidade do estado? As pessoas, as mulheres combinavam, ó, hoje a gente come seu filho, amanhã você come o meu. Que isso, pastor? Olha a gravidade. Mas as pessoas continuavam onde? Dentro das muralhas. É mais seguro. Tem um provérbio que vai dizer assim, ó, que o preguiçoso, o medroso, ele fica assim, ó, eu não vou na rua não, porque lá tem um leão, pode matar. Enquanto todo o povo estava dentro da cidade murada, três leprosos, se eu não me engano, pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas leprosas que estavam acostumadas a uma coisa, eles ficaram na beirada do muro, por quê? Todo dia as pessoas jogavam lixo, diga lixo. Mas agora nem lixo mais tinha. E aí aqueles 3 leprosos à margem da sociedade, Deus tem frisado uma coisa comigo e com você, cuidado para não dar muita facilidade aos seus filhos, nem à pessoa que você ama. Nós precisamos gerar corajosos, valentes, guerreiros, que vão para cima da situação, para encarar a situação. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Enquanto o povo estava comodamente acostumado dentro, pastor, estou acostumado com o meu salário, com a minha vida, com esse padrão, com isso, com aquilo. Os 3 leprosos à margem da sociedade tomaram uma decisão. Nós estamos aqui, não tem comida para comer, logo nós vamos morrer. Eles estão trancados aí dentro, não deixa ninguém entrar. Então vamos fazer uma coisa. Vamos agora caminhar em direção ao arraial do adversário, ao arraial do inimigo. Vamos caminhar para lá. Vamos ir. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que acontece. Irmão, aos olhos naturais isso parece o quê? Loucura, irmão. Mas a coragem, ela é loucura para o medroso. O medroso sempre vai ser fracassado, ele vai viver a vidinha dele mediana, ele vai aceitar tabefes, pancadaria, coisas assim que vão humilhá-lo, que vão denegri-lo. Por isso que eu estou te dizendo que às vezes facilidade demais atrapalha. Porque normalmente quando o cara tem a vida mais dura, irmão, ele parte para cima com unhas e quê? Tem muitos corajosos aqui. Só você sabe que você já encarou na vida. Só você sabe que você já teve que arriscar para vencer. Sim ou não? E os 3 leprosos foram. Olha para cá. Olha os leprosos indo, os leprosos andando. E diz a palavra de Deus. Ouça isso. Que Deus pegou o som da sandália deles. Irmão, isso é forte, irmão. Até os passos do corajoso, eles são diferentes, são vitoriosos. Quer ver uma coisa? O teu inimigo, ele tremer, é quando você começa a andar com corpo. Ele sabe que lascou para ele, perdeu. Ele sabe que se levantou um valente ali, diga valente. Irmão, diz a palavra que Deus transformou o som daquelas sandálias aos ouvidos do povo inimigo. E lá no arraial do inimigo, o pessoal começou a ouvir, sabe o quê? O som de um grande exército. Gente, os hebreus, eles alugaram aí os egípcios contra nós, vieram com um grande exército. Vamos meter o pé, vamos fugir. Fugir, irmão. Meter o pé.
Olhe para cá. E quando chegam quantos? Mas 3 o quê? Leprosos. Quando eles chegam, preste atenção, isso é profético para você. O churrasco já está pronto. Não ouvi nem glória a Deus, ninguém gosta de churrasco, não. Eu não sei o que é o que? Carne de pescoço, misericórdia? Vai ser churrasco de picanha, diga glória a Deus. Quando chegaram, o churrasco já estava o quê? Pronto. Ei, preste atenção. As roupas tudo lá bonitas, linho, aquelas barracas bonitas, bebidas, estava lá, sabe o que mais? Ouro, prata, diga comigo, riquezas. Irmão, tem coisas que só o corajoso vai viver. O covarde vai ficar dentro das montanhas, das muralhas, e não vai experimentar. Eu estou aqui hoje para dizer uma coisa: você precisa tomar uma decisão na sua vida. Quem você vai ser nessa história? Quem você tem sido? Alguém que teme os desafios? Alguém que teme as dificuldades? Alguém que tem medo do novo? Ei, irmão, eu tenho orado por você. O que mais fazemos na igreja é orar e dizer: eu quero viver algo. Mas quando o Jeová Todo-Poderoso vai lá e abre uma porta nova, qual é a tua atitude? Você entra por ela? Você toma posse dela? Eu vou agora, é minha vez, chegou o meu tempo. Ou você e eu temos sido: estou com medo, isso é grande demais para mim. Ai, será que é a hora? Será que é de Deus? E o mais interessante é que Deus já te deu a palavra. Isso me faz lembrar, sabe o quê? 12 homens vão na terra, voltam com caixa de uva nas costas, um negócio pesado, e eles começam a dizer: ó, a terra é boa, hein? Mana leite. Só que tem os medrosos. Irmão, não viva perto de pessoas medrosas, elas vão derreter o teu coração. 10 pessoas medrosas, diga show. Não te ouvi, diga show. Tem que ficar longe, irmão, longe. 10 pessoas medrosas começaram a falar, e quem tem medo fala do quê? Do medo. Se você andar com medroso, daqui a pouco, meu irmão, eu nem vou te falar uma coisa. Tem um ditado que diz: quem mexe com fogo não precisa falar não. Você entendeu? Tem gente que tem sempre tanto medo que daqui a pouco, ó, você está entendendo. Cuidado com quem você está andando. Você tem promessas, diga promessas. Você tem que andar com corajoso, valente. A terra é nossa. Olha os 10, começaram a difamar a terra. 3 milhões de pessoas aproximadamente. Sabe o quê? Começaram a reclamar, murmurar e dizer: a gente está lascado, acabou tudo. Como tem crente assim às vezes, sim ou não? Sim. Agora 2 corajosos, diga corajosos. Eles fizeram calar a multidão. Irmão, 2 pessoas corajosas valem mais do que uma multidão de covardes. 2 pessoas, elas conseguem, meu irmão, calar uma multidão, botar uma multidão para correr. Diga glória a Deus. Por isso que você vai lembrar comigo a história rapidinho de um homem chamado Gideão. Quem lembra do Gideão? Quem lembra? Gideão, Deus levantou um povo para lutar com ele. Quantos foram, pessoal? Alguém é bom aí, de Bíblia? Quantos foram? Fale alto, não seja tímido não, irmão. A palavra de hoje é coragem. Vai lá, fala alto. Não, você falou tudo errado, irmão. Misericórdia. Calma. Primeiro vieram 33 mil homens. Quantos? Lotado. Sabe o que Deus falou? Olha ali da guerra. Gideão, tem muita gente contigo. Primeira coisa: Gideão, manda os covardes e medrosos irem o quê? Irmão, a Bíblia diz que 22 mil pessoas, 22 mil homens, eles voltaram para onde? Preste atenção no seguinte: eu queria sinceramente imaginar qual foi a cara que eles tiveram para encarar a família. Porque você, homem e mulher que está aqui, imagine comigo. Irmão, vem voltando os 22 mil, vem chegando perto de casa, e eu imagino a filhinha, a esposa esperando. Está vindo aí meu maridão é guerreiro, rapaz, foi para a guerra, olha lá. E daqui a pouco chega o cara, e você já imagina como chega o cara, né? Como corajoso não era o quê? Imagina, cabisbaixo para baixo. E aí a esposa olhando: e aí, meu filho? Tudo bem? Que saudade do papai. O filho beijando, a filha beijando, a esposa beijando. Oh, que saudade. Como que você está? Está tudo bem? Como que foi lá? Foi vitória? E aí, mas tem um negócio. Ué, meu amor, cadê o Gideão?
Você voltou na frente. Essa mensagem mexe comigo, mas mexe com você, irmão. Como que a gente está entrando dentro da nossa casa? Como que a gente está encarando a nossa família, pessoal? Será que a gente está deixando o medo calar a nossa boca? Será que a gente está deixando o medo nos travar? E a gente, olha, ouça isso que Deus está falando, é forte. Tem pessoas se subjugando a situações terríveis, porque tem medo de tomar uma atitude. Eu quero dizer a você uma coisa. Diga comigo, coragem. Diga mais alto, diga coragem. É necessário coragem, meu irmão. Coragem para quê? Para explorar o inexplorado, perdão, saiu. Inexplorado. Preste atenção nisso. Até então, nosso amigo Josué, o que Josué estava acostumado a fazer? Primeiro, ele estava acostumado com o deserto, diga deserto. Agora, diante dele estava uma terra que manava leite e... É coisa boa, não é? Mas é coisa nova, dá frio aonde? Segunda coisa, Josué, ele era um guerreiro. E agora Deus está chamando ele e está dizendo, coragem, Josué, porque agora a tua função vai ser nova. Diga nova. Qual é a função, pastor? Agora ele não vai ser mais guerreiro apenas. Agora ele será governar. E tem mais uma coisa. Ô Josué, tenha coragem. Me pergunte por quê? Porque agora são novos desafios. Muitas das vezes diante de nós a gente está querendo tudo novo, mas quando vem uma porta, quando vem um lugar novo, quando vem uma oportunidade de aumento de salário e uma troca de função, ai meu Deus, será que vai dar certo? Vou mais com você. Se você está orando pelo carro, pela casa, aí vem a oportunidade, está ali, Deus traz a certeza no coração, Deus fala ao teu coração, você fica assim, ai, será que eu vou conseguir pagar? Será que essa casa vai conseguir? Eu vou conseguir quitar ela? Ô irmão, cadê a tua coragem? Eu estou aqui orando por você, unindo a fé, consagrando, meu Deus, abre a porta da vitória, mas quando chega o desafio, quando chega uma porta, qual tem sido a nossa atitude? Será que eu estou agarrando esse anjo dizendo, eu quero a minha bênção? Será que diante do gigante eu estou dizendo, hoje eu vou entregar a tua carne às aves dos céus? Ou será que eu estou continuando naquela mesmice, na mesma vida, no mesmo lugar, na mesma casa, do mesmo jeito? Eu vou te dizer algo que Deus trouxe ao meu coração para falar rapidinho. Posso falar? Sim ou não? Está na hora de você ter mais coragem para surpreender o seu marido e a sua esposa. Me perdoe falar você que está aqui, mas eu preciso falar, irmão. Tem muita gente que o casamento é um negócio engraçado, estranho. Já não tem mais aquele fogo. Que isso, pastor? O senhor está meio perturbado? Não, eu estou muito bem, graças a Deus. Tem muito casamento que está virando um negócio que já não é mais casamento. Sabe o quê? Tem gente que começou assim, era já um selinho, agora já está que nem avô, está dando beijo na cabeça. Só falta agora, pede a benção, eu te abençoo. Às vezes está faltando, sabe o que é uma coragem? Me perdoe falar, mas eu preciso falar, para chegar aí nessa esposa e dar aquele beijão, meu irmão. E dar aquele beijão para ela. Meu Deus, o que aconteceu com você, meu marido? A irmã ficar até sem ar. A mesma coisa a senhora surpreender esse marido. Está sempre a mesma coisa, irmão, vai dar ruim. Aquilo que fica sempre a mesma coisa vai dar ruim. Me perdoe falar, irmão. Tem gente que só lancha no mesmo lugar. Quem conhece alguém assim, levante a mão. Conhece? Aqui tem um rapaz lá que faz até um hambúrguer bom, gostoso. É o tal de Rafa. Quem já ouviu falar no Rafa? Só vai no Rafa, irmão. Vai em outro lugar, irmão. Pastor, mas parece besteira o que eu estou te falando, mas tem gente até que tem medo do valor. A pessoa nem entra num lugar para saber quanto. Ela já diz, não dá, mulher, a nossa condição não deixa. Eu não te conheço não, irmão. Mas se você quer conquistar a terra que manda leite, você tem que surpreender essa pessoa que está do seu lado. Você tem que se esforçar para isso. Não está na hora de perder território, está na hora de assumir território. Quem está tomando posse da bênção, diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, irmão. Aplauda Jesus com força, coragem. Irmão, domingo que vem vai ter um monte de gente chegando assim, Diga glória a Deus, já estou até glorificando, tá? Irmão,
Surpreender, ter coragem de comprar um bom presente, de levar num bom lugar, de fazer uma coisa diferente em casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você que está aqui, vive reclamando lá do teu trabalho, do teu patrão. O que você está fazendo para surpreender o teu patrão? Você tem demonstrado coragem, diga coragem, para surpreender esse patrão, para mostrar o que você quer da vida, que você quer vencer, que quer prosperar, diga glória a Deus. Então entenda uma coisa, sem coragem a vida vai para frente, sim ou não? Não vai. Escreva o que eu vou te dizer agora, escreva aí. Irmãos, nós precisamos de coragem. Coragem para enfrentar novos desafios. Coragem para ter novas experiências. Coragem para enfrentar novas coisas. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Você quer ter novas experiências, sim ou não? Deus está te dizendo o seguinte: eu quero te levar a novas experiências, a experimentar novas coisas, vivenciar mais coisas, mas você tem que ser corajoso. Você tem que ter coragem. Vive tanto reclamando do bairro, do lugar, do salário. O que você está fazendo para mudar essa história? Será que você está sendo aquele que está lá, voltando para casa, em mochila? Ou aquele que está dentro das muralhas, pastor, pelo menos eu estou seguro? Quem disse? Posso te dizer uma coisa, sim ou não? Se não fosse os 3 leprosos, todo o povo da cidade teria morrido. Deus te levantou na tua casa porque aquilo ali é verdade. Deus está dizendo para o Josué: Josué, você vai fazer esse povo entrar nessa terra, mas Josué, tenha coragem. Se você quer levar a tua vida, a tua existência, a tua família para uma nova fase, diga nova fase, você precisa ter coragem. Sacode teu irmão e diga assim: tenha coragem. Sabe o que isso me faz lembrar? Concluindo essa parte com você, de Pedro. Enquanto um monte de discípulos ficaram assim no barco com medo, diga medo, o Pedro ouviu uma palavra de Jesus. Jesus dizendo assim: Pedro, vem! Eu imagino, irmão, um monte de discípulos lá dentro daqueles 12 lá dentro do navio. E talvez alguém olhando: você é maluco, rapaz? Não vai não. Talvez alguém tentou segurar ele. E o Pedro se desvencilhou: está doido, rapaz? Ó, saiu do barco, começou a andar. Diga coragem. Irmão, Deus quer falar uma coisa para você. Nos maiores momentos de crise é onde Deus mais vai mostrar o poder dele na vida do corajoso. Aleluia! É quando está ruim para todo mundo que você vai arrebentar, corajoso. Você vai arrebentar. Você pode anotar, e eu não vou ter tempo de ler, mas se você for lá em Gênesis 26, irmão, esse homem teve coragem de ficar. Ouça o que eu estou te dizendo. Eu estou te dando uma mensagem de coragem, diga coragem. Mas coragem de fazer a vontade de quem? De cumprir a palavra de Deus. Mas Deus vai te dar a direção. Fica. Está todo mundo embora, mas você tem que ficar. Estava todo mundo indo para o Egito. Hoje em dia é uma moda, né? Vai para Portugal, vai para Portugal, vai para Portugal. Uma moda. Portugal é lugar, pastor. Não estou menosprezando Portugal, que seja bem abençoado Portugal. Mas irmão, quem tem que dirigir é o homem. É quem? É Deus. E Deus falou para Isaac: Isaac, fica nessa terra. Irmão, ele teve coragem para ficar. Você pode repetir comigo? Diga assim: coragem para ficar. Por isso que naquele mesmo ano ele teve coragem para plantar numa terra que ninguém que plantava. Por isso que ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Mais forte, irmão. Coragem, irmão. Tem uma questão também, posso falar? Às vezes Deus te dá uma palavra para você sair. Abraão, Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmão, sem ter nada nas mãos, o cara largou tudo e hoje ele é uma grande nação, sim ou não? Você também pode ser. Você também pode ser, basta você ter coragem. A gente tem inúmeros exemplos disso. Irmão, Sansão, sem ter nada nas mãos, ele venceu. Ele arrancava portões das cidades. Irmão, nada é impossível para aquele que crê. Quem está recebendo isso, diga glória a Deus. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia agora em Provérbios capítulo 24. Provérbios 24. Diga comigo: ousadia. Diga mais forte, diga coragem. Para fazer o que tem que ser feito. Diga comigo: para arriscar. Vamos comigo? Provérbios 24, versículo 10. Leia aí comigo. 24, 10, isso. Se te mostrares o quê?
Não te ouvi. Se te mostrares, no dia da onde? A tua força será o quê? Ei, quando o dia mal se levanta contra mim, contra você, qual é o nosso comportamento? Corajoso, vou para cima ou medroso? Irmão, que assim seja, glória a Deus. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Irmãzinha que é da fé, a mulher sábia edifica a sua, a tola destrói com as próprias o quê? A mulher que é sábia, ela é corajosa. Na hora da dificuldade do problema, marido, eu estou contigo, Deus é conosco. Vamos orar, vamos nos consagrar. Deus vai dar visão, entendimento. Mulher louca, com medo. Ai, meu Deus do céu, tá lascada, pai. Acho que você vai ser demitido, eu estou sentindo. Eu acho que agora, meu Deus do céu. Ele é capaz de levar o marido à desgraça, à loucura, sim ou não? Sim ou não? Mas tem uns homens também meio frouxos. Tem uns homens que se vê uma hora. E posso falar? Tem uns homens que estão subindo até no colo da mulher. Parece engraçado isso aqui, né? Mas tem mulher carregando a casa nas costas, porque o homem é frouxo. Honra as calças. Eu sei que a mensagem ela é emblemática, mas Deus te fez do jeito que você é, homem e mulher. Honra. Seja alguém corajoso. Mulher, o negócio está bravo, mas com Deus nós faremos proezas. A inversão, eu não falei isso de manhã, mas a inversão de valores é um perigo que está alcançando a sociedade. É a mulher se comportando como homem e o homem se comportando como quê? Se te mostrares frouxo no dia dá, porque no dia bom todo mundo é forte, irmão. Fala comigo. Ó, quando está tudo bem, um negocinho ali que você tem que enfrentar, ó, deixa o peito. Agora no dia da angústia, no dia mal, Deus está esperando encontrar em mim, em você, não é frouxura não. É valentia, diga glória a Deus. Dá uma olhadinha para o irmão aí, para a irmã. Veja se ele tem cara de valente do Senhor. Dá uma olhadinha aí para ele. Tem cara ou não tem de valente? Não vai dizer que tem cara não. Tem cara de frouxo não. Está amarrado. Não disso não. Aqui só tem valente. Quem é valente em Cristo Jesus? Então aplauda ele bem forte. Aplauda ele, aplauda ele. Fala para o teu irmão assim, ó, agora vai, hein? E nós vamos orar que agora eu preciso finalizar com você. Juízes capítulo 6, versículo 11. Aleluias. Quem vai partir para cima da terra, diga glória a Deus. Encarar desafio, diga aleluia. Vamos que vamos ou não vamos? Vamos. Quem vai arriscar, diga eu. Isso. Juízes 6, versículo 11. Leia, isso é muito forte, 11. Olha o que diz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando o quê? Onde? Para o salvar de quem? Irmão, que cabra corajoso. Eu gosto dessa palavra, porque o brasileiro também é corajoso. Daqui a pouco eu vou falar disso. Irmão, que cara valente. Olhe para cá. Esse cara colocou uma coisa no coração dele: o meu adversário não vai me roubar. Eu não vou aceitar não ter nada para levar para minha casa. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer aqui a minha colheita, vou usar estratégia. Outro dia a gente fala disso, mas eu vou levar comida para casa. Eu não vou deixar os meus filhos, a minha mulher, sem ter nada para comer. Enquanto isso, a maioria dos homens estavam escondidos em cavernas nas montanhas. É mais cômodo, é mais seguro, é mais conforto, mas é vergonhoso. Deus não te criou para vergonha, Deus te criou para dupla honra. Você tem que ter isso no teu coração. Eu não aceito indignação. Você tem uma revolta. Por isso que diante da atitude dele de salvar o trigo para levar para a família, veja o versículo próximo, 12. Versículo 12, olha o que vai dizer, isso é lindo, irmão. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Irmão, tem anjo que aparece só para os corajosos. Tem corajosos aqui hoje? Se prepare para receber uma visita do anjo na sua casa.
Anjo só visita a casa de corajoso. Diga glória a Deus. Aí o texto diz: e me disse, o Senhor é contigo, varão frouxo, é isso? Varão o quê? Valoroso. Ei, posso falar? De manhã foi pela primeira parte, agora pela noite foi a última. Quem é corajoso pede o outro em casamento. Irmão, que medo é esse que você tem de casamento? Irmão? Eu não consigo entender, irmão. Olha para cá. Passa 50 anos casado com uma pessoa, já sabe defeito, qualidade, defeito, sabe de ponta cabeça, sim ou não? Que tanto medo é esse de assinar um papel, irmão? Ah, pastor, porque imagina, pastor, que se assinar, pastor, na hora vai acabar. Não, irmão. Você não crê que Deus te ama, não? Crê ou não crê? Ih, agora ficou difícil de falar? Você crê que Deus te ama ou não crê? E você ama essa mulher e ama esse homem, sim ou não? Casa! O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem ama a Deus não tem medo de se casar, de assumir um compromisso sério. Pastor, já tem esse compromisso há anos. Então por que não assina o papel? Tem medo do quê? É a mesma coisa que está aqui. Ah, pastor, a gente já namora há 27 anos. Meu Deus do céu, que namoro é esse, rapaz? Rapaz, quero namorar minha esposa assim, não é da vida, Jesus? 27 anos melhor, ela continua na casa do pai e da mãe. Acorda 1 hora da tarde, papai, quero meu leite. Você está rindo. Daqui a alguns anos você vai ver o que vai acontecer aí pela frente. Irmão, não tema. Ei, vira para o teu irmão, sacode e diga assim: coragem. Só vai viver o melhor quem é coragem. Pastor, irmão, às vezes Deus falou isso com a gente de manhã. Às vezes Deus já botou a pessoa na tua frente, brilhou aquela luz. Meu irmão, você viu, teve confirmação, mas o cara fica o quê? Travado. Eu até brinquei. Quem lembra que aconteceu? Já aconteceu isso com alguns dos senhores? Aí o cara muito travado, com medo. Diga medo. Aí tem um colega. Aí a menina está lá. Ele está onde? Aqui. Aí ele falou: ô meu parceiro, meu amigão, tem como tu desenrolar para mim? Mas o cara é tão desenrolado que você vai ouvir que vai acontecer. Aí ele vai lá. Daqui a pouco ele olha, o cara já está dançando junto, já está abraçando. Perdeu! Com todo respeito, irmão, até quando a oportunidade vai passar por você, posso falar, irmão? Vai doer. Posso? Mas eu vou falar sozinho, não. Fiquei com medo, não. Brincadeira. Você vai me ajudar a falar. Vira pro teu irmão e diga assim: ó, para com esse negócio de frouxura. Isso não é coisa tua, não. Tu é um valente, irmão. Quem aqui é de Deus, diga eu. Nós somos daquele que é o leão da tribo de Deus. Nunca foi covarde. Jesus foi tão valente, encarou a cruz e abraçou a cruz e disse: a missão é minha, eu vou até o final. No alto da cruz ele disse: está consumado. No sábado ele foi lá no inferno, pisou na cabeça do diabo, tomou a chave do inferno e da morte de Satanás. Meu irmão, ele fez maravilhas, porque ele não tinha medo. Estou terminando. Mas tem gente que tem medo de tudo. E pastor, fizeram um trabalho para mim. E pastor, estão me desejando mal, estão invejando. É isso aí mesmo. Você e eu somos sal da terra e luz do. A nossa luz tem que brilhar, sim ou não? As pessoas não têm inveja, irmão. Mas Deus é um muro de fogo ao meu e teu redor. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir a coragem de Deus na sua vida? Aleluia! Vira para o irmão e diga assim: agora vai, irmão. Agora eu vou fazer uns casamentos aí, que tem gente que só estava na piscada, já tem 55 anos, só piscando. Agora o negócio vai, irmão. O pessoal também já viu hoje a mídia social, né? Não, pastor, eu entrei num site de relacionamento. A benção está do lado dele, está no celular. Misericórdia. Chegou o tempo da sua bênção. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga comigo: show, frouxura. Tem gente aí que está há maior tempão para pedir um aumento ao patrão. Essa vez, irmão, está na hora. Você faz muita coisa lá. Você tem que entender que tipo de funcionário você é. Se você é meia boca, não dá para pedir não. Mas se você é um bom funcionário, quem é um bom funcionário aí? Diga eu. Você tem moral para falar. Ah, pastor, mas tem muita gente desempregada. Mas não tem qualquer funcionário como você. Você é diferente. Você entra uma hora que ninguém entra, sai uma hora que ninguém sai. Olha, a bênção de ser um bom funcionário.
ele tem peso para pedir, peso para falar. Aí eu termino com você no 14, leia comigo 14. Aleluia, oh glória. Quem está comigo, diga amém. Então o Senhor olhou para ele, Deus olha para o corajoso, diga glória a Deus, e disse: vai nessa tua força, e a certeza livrarás a Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te mandei eu? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Fui eu que te levantei no meio da tua casa. Fui eu que te levantei no meio da tua família. Seja valente, que você vai salvar todos eles para a glória do meu nome. Se você crê, aplauda Jesus mais uma vez. Aplauda ele. Aleluia! Diga para o seu irmão: você vai? Você vai ou não vai? Ah, pastor, é porque ficou muito difícil eu recuar. Não recua não. Se te mostrares frouxo na hora da angústia, tua força será o quê? Pequena, tua força é grande, o teu Deus é grande. E para orarmos, 1 Reis capítulo 2, eu acho que é isso. 1 Reis capítulo 2, abre aí. Versículo 1, vou orar com você agora, tá? Aleluia. Mas não está uns negócios estranhos? O homem que pula no colo da mulher, um negócio estranho? Ah, não. Acabou hoje, você tomou hoje uma injeção de coragem, diga glória a Deus. O negócio hoje vai ser forte, vai? A gente, eu sei que a gente brinca um pouquinho para aliviar, mas a mensagem é o quê? É séria. Sem coragem, a vida sentimental não vai para frente, financeira, nem espiritual. Família não é salva sem coragem, não. Mas olha lá, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem. Bota a Ara para mim, por favor. Eu acho que é Ara, isso. Ara. E aproximando os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão. E olha a ordem que ele vai dar para ele, para o filho dele, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, então eu vou morrer como todo mundo morre. Mas ele vai dizer uma coisa agora depois do ponto. Fala alto, 1, 2, 3. Misericórdia, fala mais alto para o teu irmão ouvir. 1, 2, 3. Mais alto, fala para você mesmo, diga. Bata no teu peito, diga coragem. Mais uma vez, coragem. Diga mais uma vez, coragem. E aplauda Jesus bem forte. Aleluia! Finalizar com você. Você só será o que você tem que ser, se você tiver. O texto está dizendo isso, coragem. Pois, e ser o quê? Só vai ser homem, só vai ser mulher de verdade. Se tiver o quê? Nós vamos orar agora.